de terminar e foi para a vida, o que aconteceu na sequência? A nova parceira? Não. Ele mudou a energia. Se fosse ausente, o círculo continuaria. A nova parceira veio como? Presente. E a pessoa já estava num novo lugar na relação. Não mais carente, não mais como uma criança, mendigando o amor, blá blá blá. Eu estou dando esse exemplo, isso não significa que toda relação tem que terminar, não. Às vezes ficar pode ser atitude específica e mudar, e mudar o envolvimento, e mudar a situação, percebe? Eu estou dando um exemplo de uma atitude específica. Então, nesse caso, o dizer assim, eu não preciso ficar nessa relação pela carência, eu posso me bancar, eu tenho um adulto dentro de mim, e eu vou esperar que o parceiro, a parceira certa chegue, foi atitude específica. Agora, se a gente olhar com uma lupa a vida de cada um de nós, nós vamos encontrar atitudes específicas para cada um. E ele fala que não é simples esse procurar. Leva tempo, precisa de observação, precisa pegar a lupa, olhar para a sua vida, olhar para os padrões repetitivos para poder aprender a mudar esse padrão, né? Agora, se você fica, como a criação vai explodir e se ela é negativa, uma hora você vai colapsar. Quando ela é positiva, só libera mais energia. Aí é como se você vai fazendo essa criação desse jeito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no positivo, é como surfar em ondas e mais ondas de abundância na vida. Vocês entendem isso? Não deve ter infinito. Isso, não tem fim. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu tenho 21 anos de trabalho pessoal. E hoje, na minha vida, eu vejo movimentos postos em movimentos que foram postos em movimento esses 21 anos, que hoje é só deixar a onda e surfar nela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Né? É muito forte. Aqui, ó, quando a gente fala da consciência do tamanho de uma pulga, tem uma outra palestra do Pessoa que ele fala assim, ó, se a minha consciência é do tamanho de uma pulga, o meu tempo, o tempo para eu usar para a vida vai ser reduzido, o espaço que eu vou ocupar na vida vai ser reduzido e o meu movimento vai ser reduzido. Então aqui, ó, eu vou pôr aqui para não ter que apagar. Aqui a minha consciência é do tamanho de uma pulga. O tempo não dá para nada. O dia acaba, eu estou exausta, não rendeu. Eu não ocupei o espaço integral que eu podia ocupar na vida e o meu movimento foi encurtado. Mas aí eu começo o trabalho de ampliação de consciência a meu respeito e ó, a minha consciência vai ampliando. O que aconteceu com o meu tempo, com o espaço e com o movimento? Também expandido. Aí eu continuo o meu trabalho, 1 ano, 2 anos, as pessoas também têm a ilusão que vão começar um trabalho de autoconhecimento e que em 6 meses tudo vai mudar como uma pílula mágica. 6 anos eu já acho um bom tempo, tá? Eu vejo muita gente querendo em 6 meses, e na barganha com Deus, ó, eu vou fazer o autoconhecimento, eu vou fazer a revisão diária, eu vou fazer a prece, mas você me dá logo tudo que eu quero. E não funciona assim. Ampliei consciência, aí olha aqui, ó, ampliei mais consciência. O que aconteceu com o meu tempo, espaço e movimento? Ampliou. Ele fala que estende, é como se um dia fosse 1 ano ou 10 anos. E aí você passa a ocupar integralmente o seu espaço no agora com um movimento preciso, não confuso.
Então, o que ele fala de movimento? Eu tenho uma dúvida. Diga. Em relação à atitude consciente específica, ele só sacou que ele tinha aquele padrão. Só dele ter sacado, isso foi uma observação. A partir dessa observação, a outra pessoa já veio É mais que diferente. sacou. É mais que sacou. Ele sacou, ele fez uma investigação, não foi uma investigação em um dia, ele precisou entrar em vários círculos, olhar, sentir dor pela criação negativa, né? Para isso, é mais do que sacar. Se você só sacar e não mudar seu movimento, você vai ficar no mesmo lugar. Tem ação. Ele escolheu. O guia fala de uma atitude específica. Ele escolheu. Mas foi uma atitude interna, então. E aí essa atitude interna Tem traz- reflexo externo. A atitude interna tem reflexo externo. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento na minha vida. Eu posso abrir mão. Eu agradeço o que nós construímos até aqui. Não me serve mais. Segue em paz que eu vou seguir. Isso é uma atitude. E é externa. E aí ele vira as costas e fala: seja feita a vossa vontade. Eu posso esperar a eternidade, mas a parceira certa vai chegar para mim. Num movimento diferente. Que não seja ausente. Porque aqui, ó, na parceira ausente, eu estou num prazer negativo. Porque eu quero continuar repetindo o que eu tinha com a minha mãe. Percebe? O prazer aqui negativo é um puta prazer. Percebe? Aí eu falo, isso não me serve mais. Agora que eu entendi, eu posso escolher. E ó. Então é muito mais do que só sacar. Tem que ter coragem. Quantas pessoas aqui ficam em relacionamentos? Ou vocês conhecem pessoas na vida de vocês que ficam em relacionamentos? Como crianças. Outra pergunta, o fato amadurecimento, ele é essencial ou até na ausência do amadurecimento a pessoa tem essa capacidade de fazer esse trabalho para chegar nesse ponto? Repete a sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi ela. Que ela, para tomar essa decisão, ela tem que estar imbuída pelo amadurecimento? Isso. Tá? Ok. Sempre. Como é que é seu nome? Rosane. Rosane, não existe amadurecimento final. É tudo junto, paralelo e ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu vou observando, eu estou lá no círculo vicioso. Se eu já estou observando que eu estou nele, seja o que for na minha vida, se eu já estou observando, eu já estou em amadurecimento, mesmo que eu ainda não consiga sair. Eu estou em amadurecimento e eu vou amadurecendo, são pequenos graus. Não é assim, dormir, assistir uma palestra de pontos psíquicos, dormir e acordei madura, percebe? E é só a vida, seria maravilhoso, né? E é só a vida e o reco-reco da vida, as fricções da vida que vão fazendo a gente ficar Eu acho que mais consciente. Eu acho que Então, tem que- vamos imaginar que aqui, ó, na relação que eu recriava a ferida da criança, vamos imaginar que aqui eu tinha medo, aqui eu tinha obstinação, aqui eu tinha orgulho. Eu estava aqui num círculo vicioso. Quando eu entendo, o tempo vai me ajudando, a reflexão, a consciência, e eu consigo, eu estou indo em um processo de amadurecimento. E pode ser que eu vá para uma próxima relação, o outro está presente, mas eu começo a entrar num círculo vicioso de como era o meu jeito antes. E eu vou precisar de novo olhar, dar um passo para trás, falar, ó, eu entrando de novo no prazer negativo, ó. O outro nem é mais ausente, ele é presente, mas eu estou querendo dele a ausência. Aí eu tenho que dar o passo para trás, ampliar a consciência, respirar. Esse exercício ele é diário e é um orar e vigiar. Orar e vigiar, orar e vigiar.
E com muita lucidez, porque se a minha consciência fica do tamanho de uma pulga, eu me perco, né? Eu consegui tirar a sua dúvida? Eu queria voltar aqui, ó. Então, ampliei minha consciência, estende o meu tempo, um dia vira 10 anos, eu ocupo o meu espaço integralmente no agora. Eu tenho até que horas? 8h45. 9. Eu tenho até 8h45? 9 horas. Eu tenho chão com vocês não imaginam. Eu ocupo o meu espaço na vida integralmente e o movimento fica preciso. Tem uma música do Caetano que fala do movimento preciso. Ok, então, só para vocês entenderem, eu estou no espaço A, quero ir para o espaço B. Espaço aqui pode ser desde bens físicos, pode ser de distância ou pode ser de características, né? Sou orgulhosa e quero liberar o orgulho. Não tenho casa própria, quero comprar minha casa própria. Moro no Brasil, em Belo Horizonte, quero morar na Austrália. Ok? Então, para eu chegar até aqui, vai levar um tempo. Aqui é o espaço A e eu quero ir para o espaço B. Vai levar um tempo e vai precisar desse movimento aqui na minha vida. Ok? Mas se eu tenho a consciência de uma pulga, eu desejo isso, mas eu fico aqui, ó. Eu vou para o C, eu vou para o D, eu fico com medo e eu paraliso no A. Eu não movimento, eu não venho para cá. Se eu vou ampliando a minha consciência, olha o que vai acontecendo. O que aconteceu? Aqui a minha consciência era do tamanho de uma pulga. Aqui, ó, a minha consciência está bastante ampliada. E o guia fala que quanto mais consciência ampliada eu tenho a meu respeito, chega uma hora que tempo, espaço e movimento viram uma coisa só. Então, por exemplo, eu com 22 anos de idade, com o meu primeiro emprego, desejei meu primeiro apartamento. E levaram 14 anos para eu comprar o meu primeiro apartamento. Aos 40 anos, quando eu fui trocar de apartamento, aos 40 anos, quando eu fui trocar e eu tinha menos dinheiro do que eu tinha para comprar o primeiro, que levou 14 anos, foram 6 meses entre desejar e entrar para dentro do apartamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? O que estava de diferente? Não era mais dinheiro no banco. Com 22 anos, a consciência era do tamanho de uma pulga. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia do meu poder, eu não sabia da minha capacidade, eu não sabia dos meus dons, do meu potencial. Com 40 depois, quê? Das minhas limitações, dos meus defeitos, do meu eu inferior. Com 40 anos, com vários anos de trabalho de ampliação de consciência, foram só 6 meses. Ele fala que quando tempo, espaço e movimento viram uma coisa só, o que aqui eu preciso do movimento na linha do tempo, quando eu amplio consciência, movimento vira pensamento. Sabe lá em outras esferas que Deus falou assim, faça-se a luz, e a luz acontece instantaneamente? É isso, pensamento, movimento virou pensamento. Então, nessa esfera, nós não vamos conseguir uma constância dessas 3 coisas fundidas. Mas ele fala
que à medida que você vai ampliando a consciência, ele fala que você pode ter muitos flashes e a realização quase não demandar tempo nenhum. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? O Lázaro quer falar aqui. Fala, Lázaro. Você falou de expansão, de energia e de força. Eu sou um gerador. A energia que eu gero é o tamanho da minha consciência ligada ao eterno. Eu posso modificar da maneira que eu quiser. Isso. Quando você tinha 22 anos, seu gerador era pouco. Não tinha condições de gerar energia suficiente para você conseguir. Mas aos 40, seu gerador passou a funcionar de outra maneira, gerando muito mais quilowatt, muito mais potência, aí você conseguiu. Então a explosão desses 40 te deu essa oportunidade, como me dá. Quando, no relacionamento com a esposa, se eu mantenho a minha consciência de que eu preciso de estar do lado dela, mesmo que a consciência dela for negativa, eu vou trabalhando isso através do orar e vigiar, eu vou trabalhando para que ela mude a consciência dela e se adapte à minha, que nós cruzamos as mesmas energias. Porque se nós estamos desatindo, as energias são ao contrário, a explosão para lá e para cá, e nós vamos partir para outro lugar. Isso, está perfeito o que você está trazendo. Eu posso fazer um complemento na sua fala? Sim. Então, só para você entender, é só para complementar. Com 22 anos, eu tinha o mesmo gerador dos 40. E ele é potentíssimo. Só que com 22 anos, como a minha consciência era do tamanho de uma pulga, eu não sabia utilizá-lo. Percebe? Eu não tinha noção que existia dentro de mim esse gerador. Mas ele está lá. Ele está desde o momento do nascimento. E é o mesmo. Eu só preciso desanestesiá-lo, percebe? Pela consciência, pelo trabalho. Quem eu sou, que dons eu trouxe, qual é a minha tarefa de alma, qual é o sentido da minha vida, quais são meus defeitos, como os meus defeitos interferem nos meus sonhos, nas minhas realizações. Então, o gerador é o mesmo desde o minuto que eu nasci. Eu só não sabia usar. É só esse complemento que eu queria fazer. Tá certo, a gente não sabe usar ele. Isso, quando eu quero trocar de trabalho, eu ponho ele para gerar uma outra, em outro campo. Isso. Num outro campo, para ter outras explosões, para me mudar de trabalho. Isso mesmo, isso mesmo. Né? E quando você fala da sua relação com a esposa, por exemplo, que mesmo que o outro esteja num círculo vicioso, se eu tirar o olho do outro e colocar em mim, e conseguir fazer isso aqui, ó, ampliando a consciência a meu respeito, o outro pode nem sair do lugar, mas eu vou passar a aceitá-lo mais. Percebe o que eu estou dizendo? Percebe? É importante, isso aí é... Eu passo a aceitar a humanidade. E ali já não tem mais irritabilidade. Eu não entro em reação emocional mais. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então você está certíssimo no que você disse. Não precisa pôr o olho no outro. É em você. O trabalho é seu, com você, o tempo todo. E na minha experiência, tanto de vida quanto de consultório, quando você começa a fazer as transformações em você, como nós somos sistemas, eu estou com os meus pontos todos ativos, como nós somos sistemas, eu tenho o meu campo, ela tem o dela, ela tem o dela, quando eu começo a me mover, toda a ação que eu pus em movimento na minha alma e no meu campo, respinga. E aí todo o meu campo e o campo em torno vai mudando naturalmente. Mesmo que leve muito tempo, isso vai acontecendo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É uma complexidade. Exatamente. Exatamente. Então, você está certíssimo. Cada um tem que assumir responsabilidade pelo seu trabalho próprio. E aí, maravilhas acontecem
na linha do tempo. Não é mágica, não é uma pílula mágica e é um orar e vigiar. Eu posso ter trabalhado 20 anos a minha energia, que no 21º eu relaxei, virei as costas, emburreci de novo, eu não volto para o mesmo ponto, mas eu vou paralisar. Percebe? Então esse trabalho é até o último dia de vida das nossas vidas. Esse trabalho de ampliar a consciência. E a engenharia espiritual, o que você disse? E depois também. E depois também, com certeza. A engenharia espiritual, ela é tão perfeita que para a gente continuar o trabalho até o fim da vida, nenhuma fase no momento seguinte é igual a que já passou. A gente só é bebê uma vez, a gente só é criança uma única vez, a gente só é adolescente uma única vez, a gente só é adulto uma única vez e a gente só envelhece uma única vez. Então, cada nova fase traz novos conhecimentos. Cada nova fase traz um mundo dentro de mim para eu me descobrir. Né? Percebe? Eu, por exemplo, eu engravidei da minha primeira e única filha aos 40 anos. Até meus 40 anos, eu achava que a morte estava bem resolvida dentro de mim. E eu cheguei, inclusive, a ter um evento dentro de um avião. Eu ainda não tinha filha. E que nesse evento, todo mundo descabelando, parecia que o avião estava pegando fogo, a gente estava indo para Portugal. E nesse evento eu vi todo mundo descabelando e aí passou a minha vida na minha frente. Eu agradeci por tudo. Falei, olha, essa não era a minha vontade. Eu achei que eu tinha ainda muita gente para ajudar, para desenvolver, Mas se é para ser, seja feita a vossa vontade. Quando eu terminei, o gás negro que estava entrando foi parando, as pessoas foram acalmando, e veio a voz do comandante dizendo que o problema já estava resolvido. E aí nós chegamos em Portugal. E eu falei, oba! Oba! Até a morte eu já enfrentei. Você estava sobre o Atlântico na época, não é? Quê? Estava sobre o Atlântico? Até a morte eu já enfrentei. Estou pronta. O que o guia fala que o medo maior eu liberei e entreguei, né? Até nascer a minha primeira filha. Primeiro em Maricá. Voltou tudo de novo. E se eu morrer antes de ver ela crescer? Percebe? Voltou, porque foi um crescimento, foi um momento de luz, foi. Mas estava 100% resolvido? Estou aqui na minha vida, ela tem 5 anos e eu estou lidando com o meu medo da morte, com o meu controle em cima dela, o meu controle para que nada aconteça de errado com ela, percebem? É uma fase nova. Eu não era mãe, eu não tinha filho para criar, nem cachorro, nem papagaio, percebem? Então, cada fase nova na vida vai trazendo novos movimentos e coisas guardadas que a gente tinha consciência de uma pulga vão emergindo, pulando para fora. Orgulho, medo, obstinação, vaidade, inveja, mesquinharia, ganância, vai pulando para fora, né? E no Pearson, que tem uma palestra que chama Processo Reencarnatório, que ele fala assim, tá bom, vamos imaginar que eu trouxe uma tarefa no meu plano de vida, cumpri ela. Ele fala, não descansa não, tarefas adicionais você vai puxando do seu plano geral. Você vai puxando tarefas adicionais do seu plano geral. E vai adiantando. Quer? Puxar a matéria. Ok, então agora nós vamos... A explicação dos pontos psíquicos eram essas. Eu queria trazer isso daqui para a gente entender o quanto a gente pode, com o trabalho de autoconhecimento, encurtar essa distância,
o movimento ser preciso num espaço de tempo cada vez mais curto, e agora nós vamos falar de infinitas possibilidades, porque eu tenho só 15 minutos, e eu vim aqui para falar, e agora? Agora é devagar. Agora é muita oração. Jogar pro lado. Orar e muito. Tem bastante isso. Você põe Bom, é possível que você tenha um ciclo de numa área da vida e tem ciclos benignos. 100%. 100%. Provavelmente, a área da sua vida que tem ciclo vicioso, provavelmente faz parte do seu plano de vida. E é o que você precisa pôr lupa, entendeu? Aquelas áreas que fluem, provavelmente não tem crenças, ou as crenças não são fortes a ponto de impedir o seu fluxo, né? Agora, naquelas que estão travadas, pode olhar. Pode olhar que provavelmente faz parte do sentido da sua vida. Percebe? Percebe? Eu, por exemplo, ó, eu me casei e engravidei aos 40 anos. Trabalhei a minha vida toda, relacionamento amoroso, a minha relação com os homens, etc, né? Eu todos os dias da minha vida tenho que desmisturar meu marido do meu pai. Todos os dias. Orar e vigiar. Porque se eu misturo, se eu acoplo, eu vou embora da relação. Percebe? Todos os dias é um orar e vigiar. Porque senão eu transfiro para ele coisas que são da minha história infantil. Então, é lucidez. E pra mim, tem gente que sai do relacionamento da cura. Pra mim, a minha cura é ficar. E continuar no amor profundo que eu tenho por ele, desmisturando. Percebe? Esse não é um exercício simples e fácil na vida, né? Então, quando a gente acha assim, tá, consegui o namorado, consegui o marido, ou comprei a casa, ou viajando para outro país, outra cidade, vamos relaxar? Doce engano, porque o trabalho continua, ele é diário. Ele é, ó, eu ativo e vou para o receptivo, eu ativo e vou para o receptivo, eu ativo e vou para o receptivo, né? Então, as áreas que travam, pode olhar que é a sua tarefa, faz parte da sua tarefa de crescimento, né? Então, para a gente fechar o que eu planejei trazer, são as transparências. Nós vamos ver infinitas possibilidades tolhidas pela dependência emocional. São poucos slides. O grosso do ensinamento eu dei quando eu falo de pontos psíquicos e quando a gente fala da relação de tempo, espaço e movimento e a ampliação de consciência. E aqui é só para fechar. Deixa eu achar um lugar para eu ficar na frente de vocês. Eu vou lá para trás, posso? Perto lá, aí. Eu vou ficar aqui que não tem ninguém. Então, essa palestra chama, a 157 chama Infinitas Possibilidades de Experiências Tolhidas pela Dependência Emocional. Pode passar? Então ele fala nessa palestra que não há nenhum estado de ser, nenhuma experiência, nenhuma situação, conceito, sentimento ou objeto que já não exista. Tudo já existe. Ok? Então quando vocês olham aí, redes sociais, Facebook, internet, tudo isso já existia. Alguém só sintonizou. Então, qualquer possibilidade concebida pode ser realizada. Porque essa é a força, gente, de um ponto psíquico. Eu não preciso, se eu pensei e se eu espero o tempo do Espírito, eu não precisaria, talvez, nem fazer mais nada. Eu só precisava conceber. O nosso ego, ele é tão desconfiado e não entregue, que ele quer fazer um monte de coisa, né? Mas se a gente tivesse um ego calmo, entregue, confiante, a gente só precisava conceber.
Qualquer possibilidade concebida pode ser realizada, pode passar. Volta uma. Tá, se eu concebo uma possibilidade, mas eu tenho um mundo de crenças errôneas dentro de mim, esse mundo de crenças errôneas serão o freio de mão da minha realização. Por isso, eu preciso ampliar a consciência de tudo que está dentro de mim. Pode passar? Então ele fala assim, ó, ele dá um exemplo. Suponha que você está imerso num conflito para o qual você não vê saída. Enquanto não conceber uma saída, você não poderá realizar a possibilidade já existente de solução. Já existe uma solução. Já existe. Né? E tudo que você desejar já existe. Né? Você deseja um namorado, o seu desenho já existe. Você já planejou a sua vida. Você está aqui só para realizar o seu plano. Né? Então, enquanto não conceber uma saída, você não pode realizar a possibilidade que já existe de solução. Se seus conceitos forem confusos, fantasiosos, assim também serão as únicas possibilidades de soluções temporárias. Se você compreende verdadeiramente que existe um número infinito de possibilidades, em qualquer situação dada, você então pode encontrar soluções onde até agora era totalmente impossível encontrá-las. Porque existem infinitas possibilidades. Pode passar. E aí, nessa palestra, o Guido Peston, que ele fala que é prerrogativa sua como ser humano fazer uso dessas leis da criação, para que essas possibilidades infinitas possam expandir-se, capacitando-o a participar plenamente dos dons da vida. É prerrogativa, gente. Você nasceu, você existe, logo é um direito seu. Pode passar. E se a sua vida parece limitada, isso acontece porque você está convencido de que ela deve ser limitada. Quem concebe somos nós. Então lembra lá, quando eu pedi para vocês visualizarem o pensamento, uma realização? Se você no pensamento seguinte falou, não, isso vai ser tão difícil. Eu vou ter que fazer tanto esforço. Eu estava de lá e eu vi uma possibilidade de ficar aqui, tá vendo? Até então eu não estava vendo possibilidade de ficar aqui. Se eu pensei em algo que eu quero realizar e na palavra seguinte já veio assim, nossa, isso vai ser difícil demais. Vamos pensar que é um namorado. Não, Belo Horizonte tem tão pouco homem. Solteiro então. Não, e aí o solteiro, se está solteiro com tanta mulher, por que defeituoso? Para onde eu vou? Eu já pus o limite. Vocês estão entendendo? Eu já pus o limite. Né? Posso falar uma palavrão? Se eu fiz isso na minha mente, fudeu. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Seja o que for. O emprego, ganhar dinheiro, oferecer seus dons, seja o que for. Se aquela área parece limitada e eu estou convencido que é limitado, não tem o que fazer. É igual o cara que joga loteria e fala, vou jogar, mas eu sei que não vou ganhar mesmo. Isso. Joga bem que vai ganhar. Isso. Era como a América vinha, né? Não acreditava de jeito nenhum que ele ia conseguir subir, né? Aí agora dessa vez mudou, né? Pode passar? E se você não consegue conceber nada além do que viveu até agora e do que está vivendo no presente, esse é primeiramente o primeiro empecilho. Eu só realizo aquilo que eu concebo. O conceber, quando a gente fala em pontos psíquicos, é a intenção. É conceber aquilo que eu quero para a minha vida. Pode passar?
E para expandir suas próprias possibilidades, alguém que está de frente lê para mim em voz alta. Para expandir suas próprias possibilidades de felicidade, sua mente deve aprender o princípio de que você não pode criar nada se antes não pode concebê-lo. Eu acho essa palestra linda, porque começa pela concepção, né? Começa por conceber o que eu quero verdadeiramente, né? Pode passar? E aí ele fala de 3 obstáculos que impedem a gente das infinitas possibilidades. O primeiro obstáculo é a motivação negativa. Então, olha, eu vou mostrar para vocês o que é a força de uma motivação negativa. Eu quero casar porque eu tenho medo de ficar solteira, pra titia. Eu quero uma casa grande porque eu quero provar para os meus pais que eu dei certo na vida. Eu quero ter uma reserva porque eu tenho medo de ficar doente e precisar de dinheiro para o hospital e não conseguir. O que eu vou realizar? Eu vou ficar doente, né? E vou gastar toda a reserva, né? Percebem a força da motivação negativa? A motivação negativa, ela é movida pelo medo. Eu quero realizações não por si, aquela realização por si, mas eu quero a realização porque eu tenho medo de algo. Percebe? O motivo é negativo. Isso vai virar um freio de mão na minha vida. Na verdade, eu vou atrair o que eu tenho medo. É porque é isso que você está concebendo. É o que eu estou magnetizando. Lembra? Ponto psíquico. É nuclear. Tem carga. Então o medo está ali, ó, dando carga. E criando magnetismo para aquilo que eu tenho medo. Percebem? Segundo obstáculo para as infinitas possibilidades. O conjunto difundido de de concepções errôneas que eu tenho. Ele é duplo sentido. Literalmente. Porque aquilo que eu acredito é o que vai fazer o freio de mão. Né? Vamos pensar de novo no conjunto. Dinheiro é sujo, dinheiro é difícil. A vida é uma luta, casamento foi feito para afundar, não presta, os homens traem, as mulheres são controladoras, as mulheres são possessivas, a vida é um lugar perigoso, sem lei, eu não posso confiar em ninguém. Percebem? Esse conjunto difundido de crenças, como ele vira o freio de mão na minha vida, não vou realizar. Ele vai fechar as infinitas possibilidades e eu vou enxergar uma, ou às vezes eu não vou enxergar nenhuma saída. Percebem? Eu teria milhões de exemplos para trazer para vocês, mas nós estamos com o tempo apertado. A hora que eu vou falando, os exemplos vêm. Uma outra vez eu venho e conto os exemplos. Eu fico aqui só contando os exemplos para vocês, se vocês quiserem. Terceiro obstáculo e último. Os artifícios que eu utilizo para esconder dos outros a minha fraqueza e a minha dependência emocional. Percebem? Uma parte matura dentro de mim ainda quer a aprovação dos outros. Percebem? Então eu fico na vida como uma criança, querendo que o outro faça o trabalho por mim, querendo que o outro me banque, querendo que o outro mude. Eu fico na dependência emocional, gente. Né? Em todos os sentidos, essa dependência emocional, eu tenho um ganho adicional. É como se eu repetisse a história da criança com os pais lá da infância. Eu não percebo, eu não tenho consciência, mas eu fico na dependência emocional. Né?
Nessa palestra, ele traz 2 páginas falando o que é um adulto na vida. Um adulto na vida pode prover seu próprio alimento, pode prover sua própria casa, pode prover seu próprio suporte emocional, pode ir e vir. Um adulto maduro pode se defender se alguém chutar a canela dele. Eu não preciso ficar defendida. Eu vou passar a vida defendida, porque se um dia alguém chutar minha canela, eu chuto antes. Eu não preciso ficar defendida a vida toda. Um adulto maduro, ele pode ficar sem defesas, e se um dia alguém chutar a minha canela, eu posso olhar e falar, não, você, não faça isso mais. Não foi bom. Percebem? Ele pode se defender na hora certa. Ele não precisa ficar defendido pro resto da vida. Né? Então, 2 páginas dessa palestra é só fazendo esse paralelo. O que é um adulto maduro e o que é um adulto ficar na vida como uma criança. Chorando, querendo ser visto, ser amado, ser especial, ser... Isso tudo é dependência emocional. Percebe? Quê? Não, chorando, fazendo drama. Ninguém está olhando para mim porque eu estava chorando. Quem? A Madá? Você vê como é. E olha, a gente está falando disso, mas nós, com a nossa consciência de uma pulga, na maior parte das vezes, a gente não tem consciência de quanto a gente fica na vida como uma criança choramingando. Percebe? Então, eu vou dar um exemplo. É mais do que mendigando. É mais amplo. Então, eu vou dar pequenos exemplos para vocês. Toda vez que eu entro em reação emocional, eu já estou na vida com uma carga do passado sendo ativada. Ok? Então, mau humor, irritabilidade, lamúria, reclamações, tudo isso é sintoma de dependência emocional, percebe? Porque o adulto maduro, ele vai para a vida e ele lida com as adversidades. Ele vai destrinchando as adversidades, percebe? Né? O dia lá do avião, o povo entrou em pânico, puxava cabelo, chorava, ficava em pé. Eu olhei assim, quanto desperdício de energia. Se a gente fosse morrer, todo mundo desperdiçou energia. E se a gente fosse viver, todo mundo desperdiçou energia, percebe? Pra quê? Era só ficar e lidar com a dor do tamanho que era. Né? Despedir, agradecer, conversar com Deus, percebe? E com dor, óbvio. Não precisava nem amplificar, nem entrar em reação emocional e nem reprimir. E nem esconder o que estava acontecendo. Né? Então esses são os 3 obstáculos. E aí, olha, qualquer trabalho de autoconhecimento, não é o Password que só, tá? Não é só o Password que salva. Não entrei nessa não. Qualquer trabalho de autoconhecimento, qualquer terapia, boa terapia, qualquer grupo de autoajuda, que você olhe para as suas motivações negativas, que você olhe para os conceitos errôneos que estão guardados no seu inconsciente e que você olha para a sua dependência emocional, vai te fazer crescer e ampliar a consciência. Consequentemente, você vai ocupar mais espaço na sua própria vida no agora, vai fazer movimentos precisos em direção aos seus desejos e necessidades reais da sua alma e vai ter a sensação de eternidade encarnado na sua própria vida, de que o tempo está estendido. Né? Qualquer bom trabalho, individual, em grupo, né? Nós estamos numa era abençoada.
uma era que muitos grupos e muitos trabalhos estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, você escuta falar em constelação familiar, você escuta falar em DEP, você escuta falar em... Como é que chama a moda nova agora? É SE, em SE, você escuta falar em psicanálise, em Jung, em comportamental, em Rogers, Reiki, que mais? Persor, que mais? PNL, tudo isso, ou todos estes são movimentos no planeta para ajudar a gente a ampliar a consciência de tudo que freia a vida da gente em direção às necessidades reais de nossas almas, né? Então eu acho que esse era o tema, são 10:09, quase na hora. Agradeço. Então, o que eu ia sugerir para vocês? Não vai dar tempo aqui, mas em casa, agora nesse final de ano, pense numa realização na sua vida que você deseja. E gaste um tempo investigando as motivações negativas, o conjunto de crenças e a dependência emocional. Se você fizer isso em meia hora, 1 hora, você já vai estar colocando a energia nesse processo de cura e provavelmente pontos psíquicos são colocados em movimento, né? Então, muito obrigado. Grata por estar aqui, por terem vindo.